Quem entende, e ele é muito bom nisso, quem entende dessa matéria, consegue calcular e chegar muito perto da data da vinda de Cristo. Exatamente é impossível, mas consegue chegar muito perto. E eu pedi a ele que viesse aqui falar de um tema, as 70 semanas de Daniel. Mas já perguntei para ele, está aberto para a pergunta? Ele disse, sem problema, pode perguntar. Se eu não souber, eu estudo depois, né? E respondo. Por isso, não, ele disse, está aberto, pode perguntar, que eu vou responder. E eu disse a ele, você vai pegar, ensinar 1 hora, e você vai voltar aqui, como todos os demais vão voltar, para dar continuidade. Não se fala sobre Daniel ou Apocalipse em 1 hora, né? Receba, leitor, aplaudindo a Jesus. Glórias a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é um privilégio muito grande estar, paz seja convosco, amém. Exortou ali, glórias a Deus. Então, irmãos, para mim é um privilégio e um prazer muito grande estar aqui diante de vocês nessa noite, por quê? Porque, como o pastor falou, eu praticamente nasci nesse altar, né? Ele me apresentou aí, meu padrinho, glórias a Deus por isso, está lá meu pai também, Deus abençoe, pai, pela sua vida. Ezequiel é meu tio, quer dizer, é da família, né? Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então, nessa noite, eu vim aqui para falar com os irmãos sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia, irmãos. Eu vim para falar com vocês, na verdade, a respeito de perdão. Olha só, escatologia, aí vocês vão me perguntar, mas Cleverson, o que tem a ver a escatologia bíblica com perdão? Isso é o que nós vamos ver a partir de agora nas Escrituras, amém, irmãos? Se vocês estiverem com a sua Bíblia aí, eu já quero que vocês peguem a palavra de Deus na mão. Nós vamos estar lendo um versículo que está em Mateus 18. Mateus 18. Vamos ver aqui a partir do verso 1, irmãos, também. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Naquela mesma hora, todos acharam? Naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum, vocês entrarão no reino dos céus. No verso 10 vai falar assim, ó, vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. O que vos parece? Verso 12, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, vocês não irão pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Aí vai dizer assim no 14, assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos se perca. E aí, a partir do verso 15, irmãos, o nosso Senhor Jesus ele vai estar conversando com os seus discípulos a respeito da questão do perdão. No verso 21, eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Pode aplaudir o nosso Senhor Jesus, pode se assentar. E nessa noite vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus e Reino. Amém, irmãos? Eu quero chamar a atenção dos irmãos justamente para o versículo 22, onde ele fala assim: eu não te digo 7, mas eu te digo até 70 vezes 7. Muitas vezes a gente se pergunta o que o nosso Senhor Jesus ele queria dizer com 70 vezes 7. Né? Porque, na verdade, aqui no Evangelho, a gente não tem a resposta para essa pergunta. Mas quando a gente vai para os profetas, irmãos, nós temos os nossos olhos iluminados. E essa é uma profecia que está justamente no profeta Daniel. Eu quero falar nessa noite com vocês a respeito dos 70 vezes 7. Nós vamos falar sobre ano sabático. Inclusive, este ano, irmãos, que nós estamos vivendo, é o ano Shemitah, é o ano sabático. Eu quero falar com vocês sobre o Daniel no contexto da Babilônia, e nós vamos entrar no contexto da besta,
de 7 cabeças, 10 chifres, vamos entrar no contexto da besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Vocês vão ver que essas coisas o nosso Deus ele revelou para Daniel, porque Daniel era um filho muito amado, né? Daniel ele era um homem de muita oração, além do mais. Então, irmãos, para que a gente possa entender algumas coisas nessa noite, eu vou agora correr contra o tempo para poder explicar algumas coisas para os irmãos. O que acontece, irmãos? Daniel, ele estava num contexto de cativeiro. O rei Nabucodonosor, ele veio e levou cativo a nação de Israel. Ele levou cativo Daniel e alguns dos profetas também levou, Mesaque, Sadraque e Abednego, levou eles cativos para a Babilônia. Só que a gente olha essa profecia, irmãos, e a gente não consegue entender muito bem, né, o porquê desse cativeiro. Eu vou começar a discorrer com os irmãos a partir de agora sobre esse tema. A gente vai entender agora, irmãos, o porquê. A primeira vez que você vê 70 vezes 7 na Escritura, eu quero que vocês vejam comigo aqui, partindo do início do reinado de rei Saul, de 1050 até o cativeiro da Babilônia, isso deu em torno de 490 anos, irmãos. O que acontece? Deus ele tinha dado uma profecia em Levítico 25 para a nação de Israel, e ele disse assim, durante 6 dias vocês vão plantar e vão colher, mas no sétimo ano, durante 6 anos vocês vão plantar e vão colher, no 7º ano a terra terá que descansar, é ano sabático. E a nação de Israel ela desrespeitou esse único mandamento de Deus. Durante 490 anos eles desrespeitaram, e para cada ano sabático que eles não guardaram, Deus deu 1 ano de cativeiro para eles. Irmãos, algumas coisas nós temos que entender a respeito do caráter de Deus e do tempo de Deus. Eu vou explicar algumas coisas para os irmãos, talvez os irmãos não ouviram algumas dessas palavras que eu vou falar agora. Mas o nosso Deus ele reservou para nós, para que nós tenhamos vida, 7 tempos. Ele separou a sua vida em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E toda a história da sua vida está separada nesses 7 tempos de Deus. Ninguém vive nada fora desses tempos. São 7 tempos que Deus separou para que eu e você pudéssemos ter vida. Eu quero falar com os irmãos também nessa noite, irmãos, a respeito do Espírito Santo de Deus e da plenitude do Espírito Santo de Deus, porque nós conhecemos o Espírito Santo de Deus pelos seus atributos, né? Ele é conciliador, ajudador, ele vem para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas quando você vai ler Isaías 11, verso 2, você vai ver que são 7 Espíritos do Senhor que são enviados por toda a terra. É o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e o próprio Espírito de Deus a gerar todas as coisas. Então, Deus ele já tem um mistério aí com esse número 7, e Ele vai revelando aos poucos para nós. Eu quero também falar com os irmãos a respeito dessa profecia de Levítico, porque diz assim, 6 anos vocês semearão a terra, 6 anos podarão a vinha, colherão seus frutos, mas no 7º haverá sábado de descanso solene para a terra. Não semearás o campo, nem podarás a sua vinha. Aí vai dizer assim, no verso 8, também contarás 7 sábados de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos sábados de anos serão 49 anos. E aqui o nosso Senhor Jesus ele já estava falando para nós a respeito também de um ano jubileu. A cada 50 anos, irmãos, existe um ano jubileu, que é um ano de libertação, é um ano de restauração da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero falar mais sobre isso a respeito dos irmãos nessa noite. Então, Daniel, o que Deus mostrou para ele, irmãos? Eu vou explicar para os irmãos, agora nós vamos entrar na parte aqui da escatologia bíblica. Deus revelou para Daniel, em Daniel 2, Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor, ele queria saber a interpretação desse sonho. Porém, ele chamou todos os magos da Babilônia, chamou Daniel, chamou também Mesaque, Sadraque e Abednego, e disse assim, eu quero saber o que significa o meu sonho. E aí, então, os homens de Deus temeram a Deus, né, temeram, porque ele ia matar, né? Ele falou assim, só tem uma coisa, eu não vou falar qual é o sonho, vocês vão ter que adivinhar o sonho e dar a interpretação desse sonho. E aí, Daniel orou a Deus, e Deus deu a interpretação do sonho, irmãos. E o que dizia naquele sonho, para que vocês possam entender?
A cabeça da estátua era de ouro, os braços eram de prata, o ventre daquela estátua era de bronze e as pernas eram de ferro. E todas essas coisas que Deus estava mostrando através daquela estátua, irmãos, e que o profeta Daniel revelou, é que aqueles seriam os impérios que estariam governando sobre Israel, que estaria subjugando Israel. Deus, na verdade, estava revelando para Daniel mais de 4.000 anos da história da humanidade ali naquela estátua. Algo muito interessante que vocês vão ver, irmãos, é que o Império Assírio e o Império Egípcio também já havia subjugado a nação de Israel antes, né? O Império Egípcio subjugou Israel no Êxodo, quando Moisés saiu com o povo de Deus de lá, e o Império Assírio subjugou Israel quando ele invadiu, né, as terras do norte e subjugou as 10 tribos. Então houve uma divisão do reino entre casa de Judá e casa de Israel. Esse é um outro tema muito importante da escatologia bíblica que vai ficar para uma próxima aula. Mas o fato é que Deus mostrou 7 impérios, irmãos. E esses 7 impérios que Deus mostrou para Daniel, ele falou assim: Daniel, o Daniel deu a revelação do sonho ao rei Nabucodonosor. E então o rei Nabucodonosor, ele pegou e falou assim: realmente esse foi o sonho, né, que Deus me deu. E aí, irmãos, quando você vai olhar, a cabeça é a mentalidade babilônica. E assim foi. O rei Nabucodonosor governou, né, subjugou Israel. Depois vem o Império Persa e Medo-Persa, né, subjugando a nação babilônica. Depois vem o Império Grego, irmãos. E o Império Grego teve algo muito interessante com eles. Eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas aqui na Escritura a partir de agora. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 2, versos 30, irmãos. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter mais sabedoria do que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que vocês entendessem os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão, olhaste uma grande estátua. Essa estátua era imensa, de excelente esplendor, estava em pé diante de mim. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as pernas e os pés, parte de ferro e parte de barro. Estava vendo isso quando a pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés de ferro, e o barro se esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana na ilha do estio. O vento levou e não se pôde achar nem um vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então, olha só, irmãos, quando você vai ver na história, você vai ver que foi exatamente dessa forma como acontece. Você vai ver que o Império Grego, ele vai se dividir em 4. Alexandre o Grande, ele vai morrer, ele vai conquistar toda a terra. Aos 33 anos de idade ele morre. E quando ele morre, 4 generais ele deixa, e esses 4 generais dividem o Império Grego. E logo após isso vem o Império Romano, irmãos. E aqui, na parte do Império Romano, por que interessa para nós? Clécio, mas o que tem a ver os impérios? Ora, o que tem a ver os impérios, irmãos, é que Deus estava revelando o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo hoje. O que acontece? As pernas de ferro eram o Império Romano. No tempo de Daniel, o Império Romano ainda não tinha se dividido em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. Mas, no nosso tempo, irmãos, o Império Romano se dividiu. E as 2 pernas de ferro que você enxerga na estátua. Só que os pés da estátua eram uma mistura de ferro e barro, ao qual não dava liga. E esse é, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. É como se nós estivéssemos no peito do pé da estátua. É uma mistura de ferro e barro. O Império Romano, irmãos, estarão regendo no tempo do fim. Eles estarão de volta. Olha o que diz a profecia, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A profecia ela vai falar que a besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí a gente se pergunta, mas claro, se a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, cada império daqueles que subjugaram a nação de Israel é uma cabeça da besta. Então nós tivemos lá Império Assírio, Império Babilônico, Persa, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e Império Turco-Otomano.
E o anticristo ele tem que se levantar, irmãos, de Roma, porque o império do ferro ele vai até o fim. Os pés estão uma mistura de ferro e barro. Quando você vai ver na profecia, o anticristo ele se levanta justamente desse último império. Você tem que fazer um paralelo entre a estátua do profeta Daniel e os 4 animais. Daniel ele teve mais. Eu vou falar aqui, eu vou fazer um paralelo rápido. Deixa eu ver como é que está a hora. Ainda tem. Eu vou fazer um paralelo rápido entre a estátua do profeta Daniel e os 4 animais, que vocês veem que estava tratando da mesma coisa. Daniel ele sonhou primeiro com a estátua, e a estátua revelava os impérios do tempo do fim. Depois, Daniel teve um sonho com 4 animais. Ele sonhou com um leão, com asas de águia. Depois ele sonhou com um urso. Depois ele sonhou com o leão, a águia, o urso, com o leopardo de 4 cabeças, que representa o Império Grego. E depois, o outro animal que ele teve no sonho dele era uma besta terrível. E essa besta terrível, irmãos, está em paralelo com a besta de Apocalipse também. Porque essa besta terrível, na visão de Daniel, ela tinha uma cabeça, mas tinha 10 chifres. E lá em Apocalipse, você vai ver que a besta já tem 7 cabeças e 10 chifres. Então já é como se já no nosso tempo, essa besta ela já tivesse, o império do anticristo já tivesse montado com as cabeças. Então, irmãos, o porquê que isso é relevante para nós no dia de hoje? Porque nós sabemos que o Império Romano, ele iria estar até o tempo do fim. E dele haveria de sair o anticristo. Nós não podemos olhar apenas para Roma papal. Não podemos olhar simplesmente para o Papa e achar que porque sai de Roma o Papa é o anticristo. A profecia não fala disso. O que acontece, irmãos? O Império Romano ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E talvez você só conheça o Império Romano Ocidental, que é o Vaticano, que é o Papa. Mas acontece que o Império Romano Oriental, irmãos, é justamente o Iraque, o Irã, a Turquia, Istambul, Meca. Então, olha só, aí começa a fazer sentido, porque o anticristo ele não pode simplesmente ser alguém que não esteja no contexto, que sempre esteve lutando contra a nação de Israel. Eu também não estou dizendo que é o Islã ou que é um representante do islamismo, mas o fato é que eles cortam a cabeça dos cristãos, eles penduram de cruz, quando vai ser pregado o evangelho lá. Então olha só, irmãos, como essa estátua, Deus estava revelando para Daniel os tempos. Deus estava revelando para Daniel praticamente 4.000 anos antes os impérios que estariam no tempo do fim. Eu nem sei se vai dar tempo de ler os versículos, irmãos, porque realmente essa questão da escatologia aqui, ela é um pouco complexa. Mas vai dizer assim no Apocalipse 13, ó, então eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante ao quê? Ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Pode ficar tranquilo que você volta na próxima. Ah, é? Tá, joia. Então, olha só, irmãos, os 4 animais, ela é semelhante, a besta que está sendo revelada em Apocalipse, ela é semelhante ao leopardo, ou seja, semelhante ao Império Grego, com pés de urso e boca de leão. E o dragão lhe deu poder no seu trono e grande autoridade. Então vai dizer assim, no verso 5, e foi lhe dado, aliás, no verso 4, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e quem adorou a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e lhe deu autoridade para atuar durante 42 meses. E aqui, irmãos, é uma outra parte da profecia. Porque Deus ele reservou, as 70 semanas do profeta Daniel, nós vamos falar exatamente sobre isso, irmãos. A profecia, aqui eu estou fazendo a introdução, eu não entrei nas 70 semanas ainda, para vocês verem como é complexo o assunto. Vai ter desdobramento aqui. Aí, tá, então eu vou dar uma acelerada aqui nos textos, para que a gente possa entrar na profecia das 70 semanas. Em Daniel 8, ele vai ter uma visão de um carneiro, um bode. E vai dizer assim, o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando ele na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Esse bode, o carneiro, irmãos, é a Pérsia contra a Grécia.
uma guerra que eles tiveram no tempo lá, onde o Império Grego ele subjugou o Império Persa e Medo-Persa. Então essa visão do bode e do carneiro. Deixa eu avançar aqui para os irmãos. O texto fala assim, irmãos, para nós. Aqui ainda em Daniel 8, a partir do verso 17, diz assim, ó, e vendo perto de onde eu estava, e vindo ele, eu me amedrontei e caí sobre o meu rosto, e ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. E no verso 19, disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. No verso 26 vai dizer assim, ó, e a visão da tarde e da manhã foi falada, é verdadeira, tu porém encerra a visão, porque ainda se refere a tempos muito distantes. Então o que acontece, irmãos? Vou fazer um resumo breve. Deus deu uma primeira visão da estátua. Aí os 7 impérios que haveriam de governar até o tempo do fim. Deus deu uma segunda visão, 4 animais, que também se referia aos impérios que estariam no tempo do fim, só que o último animal era uma besta terrível. Daniel quis saber mais sobre essa besta. Depois, Daniel teve mais essa visão do carneiro e do bode, e ele ainda não entendeu a mensagem. Ele ainda estava querendo saber, ele estava ainda buscando do Senhor a resposta. Aí vai dizer assim, ó, vai dizer assim o texto, em Daniel 9, verso 21, diz assim, sim, enquanto eu estava ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio veio voando rapidamente e tocou na hora da oração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, vim agora para te fazer sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois você é um filho muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Então o que aconteceu, irmãos? Deus deu 3 visões para Daniel a respeito do tempo do fim, ele não entendeu e se colocou a orar, se humilhar ao Senhor porque ele queria revelação. Então o Senhor pediu para que Gabriel viesse entregar a resposta daquilo. E a resposta daquilo, irmãos, veio através da maior profecia bíblica, da maior profecia da Bíblia, que é esses 70 vezes 7, as 70 semanas do profeta Daniel. E aqui o profeta Daniel ele vai ter a resposta, porque por isso Jesus falou, quanto tempo o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Até 7? Jesus falou, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus estava falando de um tempo de perdão de Deus para toda a humanidade, para mim e para você, através dessa profecia. Então vai dizer assim, ó, Daniel 9, 24, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Aí ele vai dar 7 pontos, irmãos, que tem que estar estabelecido quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, e aí a gente entende que a visão foi completa, que realmente tudo aquilo que Daniel enxergou está cumprido. E quais são os pontos? Diz assim, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, selar a profecia e para ungir os santos dos santos. Olha só, esses 7 pontos, irmãos, têm que estar estabelecidos quando Jesus Cristo voltar. Então, por isso nós sabemos que essa profecia ainda não se cumpriu. Vocês já vão ver na sequência. Diz assim, ó, sabe, entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, com as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será cortado o ungido, ou seja, Jesus Cristo seria morto na semana 62. Só que ele vai falar aqui, ó, ele vai falar, haverá 7 semanas e 62 semanas, dá um total de 69 semanas, irmãos. Mas aqui não é semanas normais, é semanas de anos. Então essa profecia ela vem desde o decreto de Artaxerxes e de Dario para reedificar até o nosso tempo.
Só que quando Jesus ele é cortado, é justamente a semana 69, irmãos. Então é como se Deus tivesse dado um pause na história e separado os últimos 7 anos do tempo do fim para o nosso tempo. Para o nosso tempo. Então, olha que coisa incrível, irmãos, o que diz aqui. Ó. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir, irmãos, é o anticristo. E é o povo do príncipe que há de vir que destruiu Jerusalém no ano 70. E era isso que estava sendo profetizado aqui. Agora, olha que incrível, você pode olhar ali, e quando você vai ver na história, você vai ver que realmente o Império Romano destruiu o templo no ano 70. Só que não era o príncipe de Roma, não era o príncipe desse povo que havia de vir, porque, na verdade, quem destruiu Jerusalém foram turcos otomanos, sob a ordem dos romanos. Então, o que acontece com isso, irmãos? Então, você vê que, realmente, o Islã sempre odiou o povo de Deus. E agora, de novo, nessa guerra da Rússia aí, o Estado Islâmico já está mandando seus soldados para lá para a Ucrânia para matar cristão. Então veja que isso é uma coisa que vai perdurar até o tempo do fim. Ainda tem mais, irmãos, quer ver? Olha só. Então, aí diz assim, ó, e até o fim, aliás, o príncipe do povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele fará um pacto firme com muitos. Olha só, irmãos, nos últimos 7 anos vai acontecer o quê? O anticristo ele vai fazer um pacto de paz, é uma aliança de paz com todos os países, porque a terra ela vai estar passando por um período meio negro nesse tempo. E o anticristo ele fará, aqui ó, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Só que na metade da semana, irmãos, o que ele faz? Ele faz cessar os sacrifícios contínuos e a oração. E o que eram os sacrifícios contínuos, irmãos? Era a oração dos santos, era os sacrifícios contínuos das tardes e manhãs, era a oração no templo, no santuário. E como que você faz para cessar a oração de um povo, de alguém? Tem que ser através de morte. Então o anticristo ele vai perseguir para matar na metade da semana, irmãos. Então o povo de Deus estará morrendo no tempo do fim, na metade da semana. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada será derramada sobre o assolador. Aí, irmãos, eu quero ler com vocês aqui, ó, em Levítico 25, verso 8, diz assim, ó, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então aqui para mostrar para os irmãos que, na verdade, são semanas de anos mesmo. Agora, olha que coisa interessante, irmãos, para que a gente possa fechar o raciocínio aqui, ó. Da saída de ordem do decreto de Dario para restaurar o templo de Jerusalém, a profecia fala de 7 semanas, que dá 49 anos. E aí, você vê que do decreto de Artaxerxes para reconstruir o muro e a cidade, são 62 semanas até que o ungido seja morto. 62 semanas, irmãos, dá igual a 434 anos. Então você vai ter aqui, se você juntar essas 7 semanas e essas 62 semanas, num total de anos você vai ter 483 anos. Restando 7 anos apenas para completar aqueles 490, que é o que diz a profecia. Aí vai dizer assim, ó, esses 7 anos, eles estão relatados em Apocalipse, e eles estão divididos em 42 semanas e 1260 dias. Então nós vamos para Apocalipse agora, para ver como vai se dar isso no tempo do fim. Apocalipse 13, irmãos, verso 5. Vamos ver o que diz lá. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Ó, esse aqui é o anticristo, irmãos. Aí vai dizer assim, ó, ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitavam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então veja que
ele vai estar fazendo guerra contra o povo de Deus, vai estar vencendo. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí vai falar aqui para nós em Apocalipse 11, irmãos, verso 2, vai estar falando do mesmo assunto. Vai falar assim, aliás, no verso 3, vai dizer assim, verso 2 mesmo: e deixe o ar que ele está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e elas o pisarão, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí vai dizer assim: eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus toda a terra. Essa profecia está em Zacarias 4, irmãos. Não dá tempo de ler sobre as duas testemunhas, mas é lindo, é algo tremendo. Então, vai dizer assim, essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus de toda a terra. Se alguém quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, não importa que seja morto. Olha só um detalhe interessante sobre essas duas testemunhas que estarão no tempo do fim. Essas têm o poder de fechar o céu para que não chova, é o ministério de Elias, o ministério do fogo. E essas têm o poder sobre as águas para converter em sangue, é o ministério de Moisés, o ministério da água. Algo muito interessante a respeito do ministério do fogo e da água, irmãos, é que isso são coisas do céu. A palavra céu no hebraico é a palavra shamai, é a mistura da palavra água e fogo. Esses são elementos do céu. E isso é o que estará sendo derramado por Deus sobre a vida das duas testemunhas que estarão no tempo do fim. Olha só o que diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e os seus servos. Então veja que Deus, ele anunciou, a palavra de Deus fala que ele não faria nada sem revelar aos seus profetas. Aí diz assim, Apocalipse 12, irmãos, verso 6, vai falar do mesmo contexto, só que aqui em Apocalipse 12 é a profecia da mulher, e do dragão. Essa mulher, ela é a igreja, irmãos. Amém? Diz assim, Apocalipse 12: e viu-se um grande sinal no céu, uma grande mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida com dores de parto e gritava para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era o dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então veja, irmãos, que o dragão vermelho, que é Satanás, que é o diabo, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta, que são povos, línguas e nações que servem a Satanás, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, em tese, é como se o povo da besta estivesse se fazendo um só com a besta. Assim como nós estamos nos fazendo um só com o nosso Deus, eles estão se fazendo um só com o Deus deles, com o Anticristo. Então, irmãos, o dragão, ele tem as mesmas características da besta, só que o dragão é uma coisa e a besta é outra. Eu vou dar uma apurada, acho que tenho 5 minutos, né? 5? Passa, você volta na próxima vez. Amém. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos aqui, nós falamos a respeito da besta, dos povos. Então vamos lá. Amém. Então nós falamos a respeito da besta, nós falamos a respeito do sonho de Daniel, nós falamos a respeito das nações que terão que estar. Deus, ele destruiu Babilônia. Só que a Babilônia, ela vai retornar lá no final, em Apocalipse, quando você vê, Deus, ele vai se lembrar da grande Babilônia. Só que o Império Grego, o Império Persa, o Império Romano, esses impérios, eles vão subsistir até o fim. Aí diz na Escritura que Deus deu para eles uma sobrevida, deu para eles um tempo para que eles cheguem até o fim. Só que quando você vai ver em Isaías, quando você vai ver em Ezequiel, você vai ver que tem profecia contra o rei, contra o faraó do Egito, tem profecia contra o rei da Babilônia, tem profecia contra o rei de Lamentação, contra o rei de Tiro, tem muitas coisas lá, e todos aqueles textos estão apontando para tipologias de anticristo. Amém? Então, eu quero falar com os irmãos, eu ia concluir a mensagem, mas eu vou voltar aqui em Apocalipse 17. Por que, irmãos, Apocalipse 17? Nós vamos ver o final da besta. Quem é aqui vai dizer assim, Apocalipse 17, verso 3.
Então ele me levou em espírito a um deserto. Eu vi uma mulher montada numa besta de cor escarlata, e esta estava cheia de nome de blasfêmia. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha a besta aí, irmãos. Povos, línguas e nações. E essa mulher estava montada sobre ela. Essa mulher aqui, irmãos, são religiões. Tanto o catolicismo romano, quanto o Meca, quanto o Islã. Na verdade, as religiões, irmãos, ela de certa forma acaba afastando a gente de Deus. A verdade é essa. A palavra religião significa religar. E é uma maneira de um homem, pela sua própria forma, se religar a Deus. Isso é algo muito lindo quando você entende a sua identidade, natureza e propósito em Cristo. Porque nós, na verdade, fomos gerados, irmãos, de uma semente incorruptível de Cristo. Lá em Colossenses 1 fala assim, que todos nós, tudo que existe, seja trono, seja principado, seja potestade, seja dominações, seja céu, seja terra, foram gerados em Cristo. Então, se tudo que há foi gerado em Cristo, e Ele é a imagem do Deus invisível, nós também fomos gerados em Cristo. Nós temos uma natureza. Quando você vai ver o Salmo 82, você vai ver ele falando, o que direi? Vós sois deuses. Salmo 82 é muito lindo. Leia lá que vocês vão entender o que Deus estava querendo nos revelar a respeito dessa natureza, desse homem interior. Então, o homem carnal, a gente enxerga, o homem corruptível, a gente enxerga, mas nós temos que enxergar o homem interior, Cristo em nós. Amém, irmãos? Então, vamos lá, para não sair aqui da escatologia. Então ela levou, a mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada de pedras preciosas, pérolas, tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, imundícia e prostituição. Diz assim, a mulher estava, verso 6, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. E quando eu vi, eu me maravilhei com a grande admiração. Ou seja, irmãos, quem que se embriagou com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires? Se não foi o Império Romano, se não foi justamente o Islã, né, com todos aqueles homens de Deus que eles mataram. Então fica muito claro para nós, é visível para a gente notar isso. Aí vai dizer assim, agora vocês vão entender por que eu falo que essa mulher são as religiões. Diz assim, por que admirastes? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que leva, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Diz assim, a besta que viste, ela era e já não é, todavia está para subir do abismo. Ela vai para a perdição, os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando virem a besta que era, já não é, mas que vai tornar a vir. Esta aqui, irmãos, aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher está sentada. E aqui algo muito interessante, irmãos, porque quando vocês vão ver 7 montes, a cidade de Roma está sentada sobre 7 colinas. Mas a cidade de Istambul, de Meca, também está sentada sobre 7 colinas. Ou seja, Deus, ele deixou claro e patente para nós de que realmente se tratava do Império Romano. Não sabemos se do Ocidente ou do Oriente ou se das duas coisas juntas. Então olha que profundo que é isso, irmãos. Para que a gente possa entender que realmente o Império Romano, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, é o que estará no tempo do fim. Agora tem mais uma coisa interessante aqui, São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. Justamente, quem que caiu? Babilônia, Grécia, Pérsia, o Império Medo-Persa e o Império que existe, o Império Romano. E ainda tem um que tem que vir, que é o Império Babilônico. Na verdade, hoje a Babilônia, onde está lá em Mossul, onde está o Irã, o Iraque, a Turquia, ou seja, é o mesmo Império Romano oriental. Dali sairá-nos. Então diz assim, a besta que é e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai para a perdição. Os 10 chifres que viram são 10 reis, o qual ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso, os 10 reis, irmãos, eles estão em paralelo com os 10 dedos da estátua e com os 10 chifres da besta. Então, os 10 dedos do pé da estátua, que é uma mistura de ferro e barro, são 10 reis que vão receber o poder com a besta durante 1 hora no tempo do fim. Ou seja, o mundo, irmãos, ele vai ir para uma configuração de 10 reis que comandam, que regem. Isso é fato, não tem como fugir, porque é profecia, está profetizado. Aí vai dizer assim, esse tem o mesmo intento, eles entregarão seu poder e autoridade à besta,
Daí vai falar assim, ó, esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, porque é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Disse-me ainda, as águas que viste, aonde se assentam prostitutas, são povos, línguas e nações. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta. Então olha só, irmãos, é aqui que eu falo. Os 10 chifres da besta, que são esses 10 reinos, eles odiarão aquela mulher, aquela prostituta. Ou seja, os governantes do tempo do fim, eles vão perseguir todas as religiões. Eles vão querer acabar com o Islã, com o catolicismo, com o judaísmo e com todas as outras. Sabe por quê? Eles precisam de uma única religião só, que abrange todas essas ali juntas em uma só, para poder governar. E já tem. Se você for ver a Abraham Family House, né, a Casa Família Abraão, está lá, o Islã, o judaísmo e o catolicismo, os 3 juntos, fazendo esse sincretismo religioso. Já nesse tempo. Então olha que coisa tremenda, né? Que a gente está vendo a profecia se cumprir diante dos nossos olhos. As demais religiões serão perseguidas e serão mortos. Então diz assim, ó, os 10 chifres que viram, e a besta, esses odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo. Olha só, a prostituta que sempre esteve assentada sobre eles, agora estará sendo morta por eles no tempo do fim. Aí diz assim, porque Deus lhe pôs nos corações o executar o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta e o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, é notório, né? A gente vê, mas a gente finge que não vê, né? O Papa é o único homem do mundo que põe uma Bíblia debaixo do braço, entra lá em Nínive lá e sai tranquilo. Qualquer um de vocês que for fazer isso lá sai decapitado, sai crucificado, mas ele não tem livre acesso, né? E assim é. Amém, irmãos? Então, Apocalipse 19, nós vamos ver o fim da besta. E aqui é algo que vai ter que ficar para a próxima mesmo, porque daí senão entra por milênio fora, e aí já é outro tema. Mas diz assim, Apocalipse 19, verso 19, eu vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fez os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Eles adoraram a sua imagem, e esses 2 foram lançados vivos no lago que arde com enxofre. Então veja, irmãos, que a besta e o falso profeta, eles inauguram o lago de fogo. E aí vocês já sabem agora que a besta são muitos povos, línguas e nações. Quem que são as cabeças da besta? Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, Império Grego, Império Romano, Império Turco-Otomano. Todas essas pessoas que fazem parte da besta serão lançadas com o falso profeta no lago de fogo. É isso que a Escritura diz para nós. Olha que coisa incrível, irmãos. Apocalipse 19, verso 20, eu li para vocês. Com exceção de Roma, todos são descendentes de Ismael. Com exceção de Roma? Com exceção do Império Romano, esses outros países lá. Na verdade o que eu vejo dessa forma? Eu vejo que a estátua tem 2 pés, né? 5 do Oriente e 5 do Ocidente. Então eu enxergo China nessa profecia, eu enxergo Rússia. Inclusive a Rússia é o Império Russo. O antigo Império Persa e Medo-Persa é o antigo Império Mongol. A Rússia está nessa profecia. Inclusive a Rússia e a China, elas entram em Gog e Magog, que também é uma outra profecia. Mas se eu entrar em Gog e Magog, a gente vai... Não dá para falar tudo, mas a Rússia e a China fazem parte disso. Inclusive muito conveniente, né, que seja um dragão vermelho, aqui o que dá a figura da besta, né? Parece que a China nem vai dominar daqueles tempos, né? Então, fica meio... a ideologia comunista, irmãos, a ideologia da China, ela já é uma ideologia montada, perfeita para o cenário do anticristo. O anticristo ele tem a mesma mentalidade política. É um homem só governando sobre tudo. Não só ele, o Vladimir Putin tem a mesma mentalidade. Então, logo, o que vocês vão ver? Vocês vão ver Kim Jong-un, vão ver Vladimir Putin, vão ver o presidente da China, vão ver o presidente do Irã. Eles já estão juntos. Coreia do Norte, eles só não oficializaram ainda. Então, irmãos,
Olha que coisa tremenda aqui no verso 20. Tem mais alguma pergunta, alguém? Não sei se... Não tem a pergunta, mas tem um comentário que é muito interessante. A gente vê estudos assim, a respeito das questões bíblicas, e mesmo os arquétipos, que são os desenhos, ilustram o que a mensagem quer passar para a gente, e elas sempre são muito claras, né? Em alguns aspectos não. Nesse caso do terceiro Daniel, essa história de por que a gente acha que muita gente não tinha pensado de que Meca e Roma tem a configuração geográfica muito parecida. E que lá também tem 7 colinas, então todo mundo é levado a pensar que é lá. E é justamente o motivo da cidade ter duas terras, né? É um pé e cada. Isso é uma coisa que a gente muita gente não tinha pensado nisso. E também não só isso, os dois braços também tem sentido, porque é o Império Persa e o Império Persa. Você vê que é 2 braços de prata. Então não são só as pernas, mas Deus ele foi perfeito na configuração do sonho. Ele deu objetivamente, eu acho que se a mensagem fosse diferente, provavelmente essa história não teria problema nenhum na operação. Mas eu insistindo também. Um pé só no lugar. No tempo de Daniel, ele não tinha como entender isso como a gente tem, porque o Império Romano nem havia se dividido ainda. Então ele, na verdade, é uma profecia para nós mesmo, é para o nosso tempo. Por isso ficou bloqueado durante tanto tempo. É para o nosso tempo, para que a gente venha entender essas coisas. Aí vai dizer assim em Apocalipse 20: eu vi descer do céu um anjo que tinha achado do abismo uma grande cadeia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então é aqui, irmãos, somente aqui, nesse momento, que o diabo e Satanás, ele é lançado no lago de fogo juntamente com a besta e com o falso profeta que já estavam lá. Então você veja, ali no 19, no 19, Apocalipse 19, verso 19: eu vi a besta, os reis da terra, seus exércitos, reunidos para fazer guerra sobre aquele que estava no exército. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que fizeram os sinais e enganou-os que recebeu o sinal da besta e adoraram o seu imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo. É um julgamento de Deus sobre esses aí. Só que daí diz assim: os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado no cavalo, e as aves se fartaram das suas carnes. Ok. E aí, depois você vai ver aqui, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, aqui é o assunto do milênio, né? O assunto tão debatido no milênio. Se você acredita que é um dia para Deus, é como 1000 anos. Você pode enxergar esse milênio como 1000 anos literais ou como um dia divino, como o grande dia do Senhor. Aí vai depender da visão teológica que você tem a respeito desse tema, né? Se você crê no milênio literal, você pode abrir daí Isaías 65, a partir do verso 17, você vai ver lá o padrão de novo céu e nova terra, para um milênio literal. Se você crê que é um julgamento só, é um trono só, é um julgamento, porque aqui em Apocalipse 20, irmãos, vocês vão ver o grande trono branco, aonde estarão sendo julgados grandes e pequenos, né? Eu posso até ler o texto aqui, o juízo final, Apocalipse 20, verso 11: eu vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra. E esse grande trono branco, ele é depois do milênio, depois dos 1000 anos. Então vocês estão entendendo como é uma questão complexa? Dependendo da forma como você enxerga o Apocalipse, você vai ter um tipo de visualização a respeito disso. Qual a sua visão? A minha visão, eu acredito no milênio literal. Eu acredito que, porque é um milênio sabático. Deus ele separou o sábado, ele separou o ano sabático, como eu estava contando para vocês, o ano Shemitah. Ele falou assim: eu criei toda a terra em 6 dias, e no 7º eu descansei. Então ele deixou o 7º para o descanso. E esse milênio literal, ele estaria relacionado com esse 7º, com esse tempo de descanso da terra. É um pouco complexo, sabe? Na verdade, para discorrer sobre o assunto do milênio, a gente teria que separar uma aula só para falar de milênio. E levantar as possibilidades, né? São inúmeras. Mas quer ver? Eu posso ler Isaías 65, verso 17, para vocês verem como isso é. Aqui, Isaías 65. Vou ler rapidamente para que a gente possa ver. Aqui, Isaías 65, verso 17. Diz assim:
porque eis que eu crio um novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Mas vós voltareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Eu folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais ouvirá nela voz de choro nem clamor. Não haverá nela criança de poucos dias, e nem velho que não cumpra seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha só, isso que eu estou falando aqui é no novo céu e nova terra. Você está vendo que aqui tem criança, tem velhos, tem pecado, tem morte. Pelo que a gente lê aqui, ó. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha só, eles edificarão as casas e habitarão, e plantarão vinhos e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque o dia do meu povo serão como os dias da árvore, os meus eleitos gozarão das suas obras até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são semente dos benditos do Senhor, e seus descendentes com eles. E será que antes que eles clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se sentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, e o pó será comido da serpente. Não fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Você vê que aqui já é no monte do Senhor, já é no monte Sião. Então, começa a próxima aula por aí. Ok, novo céu e nova terra. Meu nome. Milênio. Esse tema é muito profundo. Na verdade, esse tema que eu trouxe aqui para vocês, o meu tablet ele estava muito ruim, eu pulei muito versículo. Eu tinha que ter sintetizado mais, sabe? Eu não sabia quanto tempo eu tinha. Mas na verdade ficou muita informação faltando ainda, a respeito da besta, a respeito do falso profeta. Se eu tivesse lido todos os versículos, vocês iam ver riqueza de detalhes. Se alguém quer escrever pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, e pode fazer agora. sim. É bom, acho que dúvida deve ter várias. Você vai partir dali. Isaías 65, verso 17. Como será o arrebatamento? Como será? Como será o arrebatamento? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vai falar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os corpos transformados. Seremos arrebatados entre nuvens, né? Teremos uma reunião com ele nos ares. E aí, se você acredita no milênio, né, no milênio dessa forma, estará vindo com Cristo para guerrear a batalha de Gog e Magog, que é isso que diz aqui em Apocalipse 20. Quer ver? Apocalipse 20 vai dizer assim, ó, que terá uma batalha de Gog e Magog, só que não é a batalha de Gog e Magog aquela registrada em Ezequiel 38. Por que não é? Porque nessa batalha de Gog e Magog aqui, depois do milênio, fala assim que Satanás ele é solto depois de 1000 anos e ele sai a enganar as nações. Né? Aí quem que são as nações? É Gog e Magog. Só que você vê que essa batalha nós não vamos guerrear. Essa batalha, Deus ele vai dar um sopro na sua boca e ele vai eliminar todos os exércitos. E vamos estar subindo contra o Monte Sião. Quem era a pessoa que estava sentada sobre o cavalo branco que prendeu? Que prendeu Satanás? Os teólogos eles têm uma discussão a respeito de que de repente seria Miguel. Porque eles falam assim, naquele tempo se levantará Miguel. Tem um texto bíblico que fala, naquele tempo se levantará Miguel, e Miguel ele é do principado de Israel. Ele é como se fosse o general de Deus. Inclusive, quando o profeta Daniel ele foi orar, né, para que Deus trouxesse a resposta, ele orou durante 21 dias. E as pessoas acham que ele fez um propósito de 21 dias, mas não foi isso. 21 dias foi o tempo que durou a batalha entre o principado da Pérsia e o principado de Israel. Na verdade, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, principados são demônios que atuam sobre cidades, sobre estados, sobre governos, sobre lugares amplos. Né? Então, o principado da Pérsia ele resistiu ao principado de Israel. Né? Mas o principado de Israel, que é Miguel, ele venceu. E aí, você vai ver aqui no Apocalipse que é ele de novo que vem. Naquele tempo se levantará Miguel. Por que as duas testemunhas é sempre Moisés e Elias? Eles apareceram no Getsema? Eles apareceram no Monte da Transfiguração, em Mateus 4,
Por que é eles, pastor? Porque, na verdade, um representa o Antigo Testamento, um representa o Novo. Né? Então, o que acontece? Moisés... E eles não morreram também. Não, Moisés ele representa, no arrebatamento ele representa isso. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, Moisés. E Elias representa aqueles que não morreram e que estarão vivos. Tem essa representação das duas testemunhas no tempo do fim. Alguém tem mais alguma? Qual o link das 70 semanas com Mateus? É porque Pedro falou assim, né? Qual é o tempo de perdão? Né? Qual é o tempo que o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus falou, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por que Jesus falou 70 vezes 7? Porque é o tempo de perdão de Deus para todos nós. Então Deus estava falando de algo do perdão de toda a humanidade. 490 anos tem a ver também com esse período de Shemitah, com esse ano sabático que eu não pude falar. Essa parte que eu não pude falar para vocês, que é uma parte muito linda da profecia, porque é o que nós estamos vivendo agora, esse ano sabático. De 7 em 7 anos, Deus ele passa pela terra trazendo juízo para todas as obras de justos e injustos. E você nunca percebeu isso, porque tem um ciclo, na verdade isso está ligado com as 7 festas de Deus, irmãos. Eu não sei se vocês sabem a respeito das 7 festas de Deus, mas ela é Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas 7 festas de Deus são tempos determinados de Deus para todas as coisas. Então, por exemplo, dos 0 aos 7 anos de idade, quando você é uma criança, você está linkado com a Páscoa. É o período da inocência, o período ali onde o cordeiro foi morto, o cordeiro inocente, sem pecado, sem ruim, sem mal. É uma coisa. Dos 7 aos 14, está ligado a um período de pães asmos. O que é o pão asmo? É retirado do fermento, do pecado. Então, se você tem um filho, uma filha, e dos 7 aos 14 anos você ensina só coisas boas para ele, retira ali o fermento, retira o pecado, você pode ter certeza que ele vai entrar num período de primícias, que é o 3º ciclo da tua vida, dos 14 aos 21, ele vai entrar frutificando de verdade, frutificando para Deus, dando bons frutos. Agora, se nesse período dos 7 aos 14 você não instruir ele bem no caminho da verdade, pode ter certeza que no período dos 14 aos 21 vai ser o período dele desse caminho. Porque Deus ele deixou esses tempos. Lembra que eu falei para vocês que Deus ele dividiu o nosso tempo em 7 tempos? É isso, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E também a Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Cada um desses períodos eles regem a nossa vida e a gente não sabe muito bem disso. Está dizendo que o anticristo vai perseguir a mulher ali que estava sentada sobre a Sim. cabeça. Então, ele vai perseguir o povo cristão de várias religiões, mas também a Igreja Católica. Principalmente a Igreja Católica. Ele precisa acabar com a Igreja Católica, com o islamismo e com o judaísmo. Porque ele precisa estabelecer o Crislã, que é o que tem aí. Será que o Papa sabe disso? O Papa já está junto. Ele fez a aliança. ele fez essa aliança. Porque a Igreja Católica, se você for parar para pensar, tem as 7 igrejas aqui. Eu vejo a Igreja Católica incluída nas 7 igrejas, principalmente na Igreja de Tiatira. Quando você vai ler ali as questões da igreja, as questões que tem para resolver, as repreensões de Deus sobre a igreja de Tiatira, você vai ver que é idolatria, que é toda aquela coisa. Mas tem promessa para eles também. Então, Deus ele tem pessoas escolhidas em todas as religiões, em todas as denominações, né? Não existe uma placa. Né? Jesus ele não ensinou um lugar de salvação, ele ensinou um caminho. Né? Quem quiser perguntar, pergunta agora, eu volto terça-feira. Vamos lá. Daniel 9:27 9:27. Está em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O que vai acontecer? O que quero falar? Aí há 2 personagens. Da revelação de Daniel. Sim. Mas depois, em verso 27. Deixa eu ver, Daniel 9:27. Você lê ali.
Aqui, ó. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Que na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios contínuos. Que é... Que pessoa para ali? Em que pessoa está? Deus, anticristo, homem? Vamos ver no contexto aqui, ó. Sim. É o próprio anjo. É o anjo que está trazendo a mensagem. Então, essa semana, última semana, onde vai estabelecer um impacto comum no sentido. Isso. Certo. Mas, se isso é na semana da tribulação, e a metade da semana, Deus vai a fazer cessar o contínuo sacrifício. Para que se manifeste a Cristo. Eu entendi o que você falou. Na verdade, irmão, o que acontece? Tem uma mensagem que é uma mensagem muito linda a respeito do dízimo. Dízimos são almas, não é apenas dinheiro. E aí o que acontece? Nessas 7 peças que eu falei para você, existiam 3 colheitas de dízimo, pastor. Existia uma colheita de dízimo na Páscoa, uma nas primícias e uma em tabernáculos. Então o que acontece, irmão? Dependendo da forma como você enxerga o arrebatamento, você vai, se você for pré-tribulacionista, por exemplo, que você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, então, na verdade, essa colheita aqui da metade da semana não pode ser do povo de Deus, porque o povo de Deus já tem que ter ido no início, antes. Agora, se existe uma colheita na metade da semana e diz que é das 2 testemunhas, aí nós temos um problema. A operação da vista e do anticristo vai ser antes ou depois do arrebatamento? A operação anticristo? Esse reino dele. Pelo que diz a profecia aqui, pastor, das 70 semanas, Deus reservou os últimos 7 anos para o tempo do fim. E Ele vai dar poder para o anticristo e para a besta por durante 1 hora, para que eles façam guerra contra o povo de Deus e eles vão vencer, eles vão matar. Só que isso é na metade da semana. Porque 1000 dias são aproximadamente 3 anos e meio. 1260 dias, a profecia fala em 1260 dias e em 42 meses. E são 2 períodos de 3 anos e meio que dá 7. Responde para nós então, se isso vai acontecer antes ou depois do arrebatamento na próxima aula. Tá, agora, fechou. Amém, irmãos? Mas eu não queria fazer uma pergunta, né? Sim, eu acho que isso da ciência, porque quem responde, na verdade, a respeito dos anos dela, dependendo ali, vai acontecer o arrebatamento dela também? Sim. A Bíblia fala que grandes e pequenos estarão diante do trono branco, né? Sim. A Bíblia fala que Deus ele não leva em tempo o que a gente faz no tempo da ignorância. Então, na verdade, uma criança ela não tem, assim, ela por si só ela não escolhe, entende? Mas a partir do momento que, por exemplo, ela recebeu uma palavra, ela aceitou Jesus, ela se batizou, aí ela é outra lei que vai reger a vida dela. Tem pessoas que serão julgadas pela lei da consciência, sabe? Tem pessoas que não conheceram Deus, o que é as oportunidades que nós temos de estarmos sentados aqui ouvindo uma palavra. Só que, quer ver? Em Apocalipse fala que tem um livro da vida, e não vou me abrir isso, tem o livro da vida e tem o livro das obras. Entende? Então tem muitas pessoas que serão julgadas pelas suas obras. Entende? Mas agora, se você, por exemplo, é um servo de Deus, vai reger para você aquilo que está em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não andam mais segundo a carne, mas agora andam sob uma nova natureza, segundo o Espírito. Então Deus ele apaga o teu passado e não terá nada, nenhum registro de pecado, das coisas que você fez antes daquele teu processo de conversão com Deus. Nos vemos na próxima vez? Nos vemos na próxima? Aqui ou na Nova Jerusalém? Não, vai ser lá. Bom, irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Tem muitos textos, mas eu acho que deu para. Obrigado.